E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, existem 4 pontos, na minha opinião, de tudo que eu ensinei, tenho aprendido na palavra, com mestres, com rabinos, que se eu e você não quebrarmos na nossa vida, ouça a palavra hoje. Gente, fica aí, ouça a palavra. Tem 4 pecados que se nós não quebrarmos, não nos arrependermos, não confessarmos, não deixarmos, a minha vida e a tua jamais prosperará. Qual, pastora? Para você e eu vencermos o migrador, o cortador, o roubador, o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor, nós precisamos, se alguém estiver nessa situação, Deus precisa te levar, em nome de Jesus, a mudar atitudes hoje, tomar atitudes. Primeiro, liberar perdão para quem mais te machucou nessa vida. Quando eu falo liberar perdão, é de todo o coração. Quando eu falo liberar perdão, você deve, toda vez que eu falo isso aqui, a pessoa olha para mim assim, em off, e fala para mim: pastora Solange, eu já liberei perdão, a pessoa aprontou, eu já liberei perdão, a pessoa aprontou, eu já liberei perdão, a pessoa aprontou. Não há confiança alguma mais. Essa pessoa quase me levou para o fundo do poço. Eu estou dizendo de você se libertar essa pessoa. Quando você libera perdão, presta atenção nisso. Você se liberta e você liberta. Então, repita após mim aí, todo mundo, repetindo após a pastora Solange. Repitam após mim. Quando eu libero perdão, eu me liberto e liberto a outra pessoa. Entendeu? É como se os dois estão amarrados numa corda. Os dois estão amarrados numa corda. Então, quando você libera perdão de todo o coração, você se liberta, e liberta a outra pessoa. E aquela pessoa segue o caminho dela. É muito importante você saber isso. Uma pessoa que guarda raiva, que guarda ódio, que guarda mágoa, ressentimento, que julga sem saber. Pastor, eu desejo a morte para ela, eu desejo que ela passe o que eu estou passando, eu desejo que ela passe o que eu passei. Presta atenção nisso. Você jamais prosperará. Você pode chegar lá em cima, de repente você está lá embaixo. Você pode subir, daqui a pouco, filho, filha, você está aqui no meio. Então, pastora, é muito importante você saber isso. Vocês que estão chegando agora, ouça essa palavra desde o início, é muito importante. Gratidão, viu? Meu beijo. Libere perdão. Eu sei que há pessoas na minha vida, presta muita atenção nisso, que hoje eu não trabalharia mais junto. Que hoje eu não tenho mais comunhão. Assim, de trabalhar junto, sabe, de bate-papo, de confiança, de confiar um segredo. Existe essas pessoas, até na vida da senhora, existe na vida de todo mundo. Mas eu não desejo mal para essas pessoas. Eu liberei perdão e libero perdão. Eu abençoo essas pessoas. Eu oro por elas, para que elas prosperem. Não desejo, irmãos, diante do Senhor Espírito Santo, que eles fiquem doentes, que eles fiquem pobres, que eles fiquem miseráveis, que eles passem o que eu passei, que eles chorem o que eu chorei. Não. Eu quero a prosperidade deles. Então, antes que vocês me perguntem, você não precisa estar mais em comunhão com a pessoa, de ir para o bar, de comer a coisa gostosa no restaurante, de trocar confidências, mas você precisa liberar essa pessoa porque ela está
presa a você. Você tem que libertar essa pessoa. Senão você jamais prosperará. O inimigo, ele fala assim para você, olha, eu tenho entrada na sua vida. Não me interessa que você está na igreja. Ele olha para a gente e fala assim, ó, não me interessa que você está na igreja, que você está com a Bíblia na mão, que você ora, que você louva, que você adora. Não me interessa. Você não libera perdão. Então, eu tenho legalidade para continuar com a tua vida desarrumada. E aí entra, sabe, o roubador, o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, e ele vai cortando, vai pegando aqui, vai roubando aqui, vai tirando daqui, vai fazendo você gastar aqui que não há necessidade, faz você gastar demais, faz você dizer que o dinheiro não está dando, faz papapá. Mas são entradas que eu e você, sem perceber, filho, filha, a gente deu para o inimigo um dia. Então, liberar perdão para quem nos machucou, nos feriu, nos traiu. Aí você vai perguntar aqui para mim, pastor Solange, até para o estuprador? Sim. Até para o estuprador. Entender que o inimigo usou aquele corpo contra você um dia. Seja seu pai, seu irmão, seu tio, seu primo, seu vizinho, seu namorado, seu amigo. Liberar perdão para essas pessoas? Sim. E deixar, quando você libera perdão para uma pessoa, presta atenção no que eu vou ensinar a gente. Parem agora e ouçam essa palavra. Quando você libera perdão para uma pessoa, você coloca ela nas mãos de justiça de Deus. Pastor, e quando eu peço para Deus fazer justiça por mim? É perigoso essa oração. É forte, é boa, é poderosa, mas é perigosa. Por quê, pastor? Porque Deus vai começar com você e comigo. Com todas as coisas erradas que a gente já fez e faz. Por isso que eu não falo para Deus assim, ó, faz justiça por mim. Não. Eu faço aquilo que eu estou ensinando para vocês. Eu libero perdão para quem quase acabou com a minha raça, vamos dizer assim, e coloco na mão de Deus e deixo... Irmãos, não tem mão melhor. Não tem mão melhor. Você pensa que tem, mas não tem. Você pode achar que a tua mão, porque quando você faz justiça com as próprias mãos, lembra de uma palavra, de um ditado antigo, mas muito verdadeiro, que o feitiço, um dia ele vira contra o feiticeiro. Tudo que eu e você fizermos de mal para alguém, presta atenção nisso. Um dia volta para nós. Então não compensa. É sofrer 2 vezes, ou mais, né? Eu acho que mais. Então, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós confiarmos na justiça de Deus. Pessoas que eu cuidei durante 40 anos, gente, presta atenção nisso. Elas só se libertaram quando elas liberaram perdão. Você sabe o que é uma filha liberar perdão com um pai que abusou dela? Você não tem noção do que é isso. Só que eu vi isso. Uma mãe liberar perdão para um filho que ela estava na cama e ele abusava dela como homem. A senhora viu isso? Vi. Pior que cuidei desse caso. Então eu cuidei de muitos casos. Da menina que sai para trabalhar e o cara pega ela sem conhecer ela e machuca ela. O namorado abusador, o namorado psicopata, o namorado narcisista. Fecha ali para mim, filha. Marlene? Fecha ali para mim, filha. O nosso vizinho apaixonado começou a tocar música aqui. Então, resultado, gente, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Agora vai melhorar. Peço perdão. Eu tenho um namorado apaixonado aqui do lado. Dono de um quiosque, ele toca muito, muito, muito alto, né? E esse lugar que eu estou assim, eu considero ele muito consagrado. Tá? Estou num lugar, porque a minha casa é muito pequenininha, então eu estou num lugar consagrado, pode confiar. Então, eu estou falando sobre isso. Seja quem for que me machucou ou te machucou nessa vida, você precisa liberar perdão, porque senão você não prospera. Você tem entrada para todos esses aqui, demônios que eu falei essa semana.
Liberar perdão para quem mais te machucou nessa vida, e presta atenção no que eu vou falar agora. Pedir perdão para quem você mais machucou nessa vida. Você tem que pedir perdão. Pedir perdão para quem eu mais machuquei nessa vida, pastora? Sim. Aí talvez você me pergunte, pastora, e se essa pessoa já morreu? Eu tive filhos que a pessoa já tinha morrido, como pai, mãe. E aí as pessoas iam até mim e pela fé a gente fazia aquele gesto. Mas você pode dobrar o joelho, chegar diante do pai e dizer, meu pai, eu sei que essa pessoa está aí contigo. Porque a pessoa, irmãos, que ela morreu ou foi para as trevas ou foi para a luz, presta atenção, ela está debaixo de Deus. Ela está com Deus. Deus está tomando conta, de um lado ou de outro. É Ele que está agindo. Você não cabe a mim, é você julgar. Mas aí a gente chega diante de Deus e digo, olha, essa pessoa que está aí junto com o Senhor, eu quero pedir perdão. Em nome do Senhor Jesus, porque eu fiz isso. E detalhe, gente, pecado tem nome, pecado tem sobrenome e o pecado precisa ser confessado em detalhes. E outra coisa, não confesse pecado se não tem arrependimento verdadeiro. Não confesse pecado onde há remorso. Por quê, pastor? Porque no remorso você volta a praticar. Mas no arrependimento, gerado pelo Senhor Espírito Santo, através da palavra, você não repete mais. Então você não pode brincar também, porque se a pessoa fizer coisa errada nesse lado de oração, a vida piora 2 vezes mais. Poxa, pastor, mas você está me colocando numa sinuca de bico. Talvez você está entrando aí de madrugada e dizendo isso. Você está me colocando numa sinuca de bico. Não, estou não. Eu estou ajudando a mim e a você. Tá bom? Temos que liberar perdão, pedir perdão, mas quando for verdadeiro, de corpo, de alma e de espírito, né? Não só liberar perdão para quem nos machucou, mas como pedir perdão para quem nos machucou. Senão a tua vida nunca prosperará e nem a minha. Presta atenção nisso. Um outro lado, irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora. Honrar pai e mãe. Todo filho que eu conheci nessa vida, presta atenção nisso, que respondeu para pai e mãe, um deles fui eu. Quando eu conheci a palavra, presta atenção nisso, hein? Presta atenção. Quando eu conheci a palavra, Deus falou assim para mim, vá até tua mãe, dobra o seu joelho diante dela. Não importa onde ela pecou com você, isso é comigo, não é com você. Olha só. E peça perdão para ela. Deus me fez ir até minha mãe, dobrar o meu joelho diante dela, pedir perdão para ela e pedir para ela colocar a mão na minha cabeça, porque minha mamãe, antigamente, antes de conhecer Jesus, porque minha mãe, gente, a minha mãe é minha filha na fé. Só para vocês entenderem, o meu testemunho levou minha mãe e minha família aos pés do Senhor Jesus. Ainda tem alguns que não chegaram, mas vão chegar. Eu sei que vão, porque Deus já me mostrou. Então, veja bem, eu fui, dobrei o joelho, pedi perdão para ela, falei para ela, mãe, quebra aquelas palavras que quando a senhora estava triste, a senhora falava, e o que sai da boca tem um poder tremendo. Então ela quebrou tudo isso. Hoje minha mãe é minha intercessora. Do jeitinho dela, da idade dela, com a saúde frágil que ela tem, mas é uma mulher de fé. É minha mãe. Só dela ser sua mãe, acabou. Só dele ser seu pai, acabou. Né? E eu pedi perdão para ela. E filhos, ouça o que eu vou falar aqui. Se você tem mãe e pai vivo. Agora é para quem tem mãe e pai vivo. Não responda. Nunca responda. Não é não responda. Nunca responda. Nunca bata a boca. Nunca desrespeite. Pastora, mas ela está errada, ele está errado. Não é com você que ele vai entender isso. Se um dia ele te perguntar ou ela te perguntar, talvez você possa ajudar. Resultado, gente, presta atenção nisso. A minha vida começou a prosperar daí. Daí em diante que a minha vida começou a prosperar.
Pastora, mas eu respondia muito para minha mãe, ela já morreu, pro meu pai, ele já morreu. Vá até diante de Deus, é a mesma coisa, e peça perdão. Como eu acabei de dizer, eu conheci filhos que tinham coragem, um filho que tinha coragem de bater na mãe de reio, outro de abusar da própria mãe. Eu conheci filhos, gente, que roubavam, gente, a mãe, o pai. Como que um filho desse, uma filha dessa pode prosperar? Gente, ouça essa palavra é digna. Conforme você vai ouvindo a palavra, o Senhor vai te curando. Presta atenção nisso. A palavra cura, pastora? Cura. Liberta, transforma, muda tudo. Meus amores, eu já vi mãe e pai fazer horrores com filhos. Mas já vi filhos fazerem horrores com pai e mãe. Pastor, ele me deu, pastor, ela me jogou na rua. Como uma filha falou para mim certa vez, pastora, minha mãe me jogava na prostituição para ganhar dinheiro para ela. Libera perdão para ela, entrega ela na mão, nos braços de Jesus. Pastora, alguém falou para mim certa vez, pastora Solange, minha mãe fez horrores comigo, hoje ela é do Senhor Jesus, ela se arrependeu, mas eu não consigo ir na casa dela, eu não consigo olhar para ela, eu não consigo dar um beijo nela, eu não consigo. Vocês vão compartilhar muito essa palavra hoje, tá, gente? Hoje vocês vão pregar o Evangelho. Mais ainda, por favor. Pastor, eu não consigo. Presta atenção. Você não precisa estar todo dia, toda hora, o tempo todo. Pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, se você mora longe. Passe ali, leve um presente. Irmão, você quer ver coisa que quebra maldições? Começa a abençoar a tua mãe com uma comidinha gostosa. Filho, quando vai comer na casa de um pai e de uma mãe no domingo, na minha opinião, tem que levar no mínimo um frango assado. Tem que levar um refrigerante. Tem que levar um pratinho pronto para comer junto. Quando o filho chega na casa de mãe e pai para comer de graça, eu já conheço, eu sei que é filho explorador. Faz isso não. Faz mais não. Você já fez isso? Eu já. Eu fui, ué. Não podemos fazer mais isso. Hoje, quando eu vou comer na casa de alguém, irmãos, eu divido a despesa. Mas hoje eu não durmo nem na casa de minha mãe para não tirar a caminha dela. Não se tira a cama dos outros, né? Então, gente, presta atenção nisso que eu estou falando em nome do Senhor Jesus. Honra teu pai e tua mãe. Apesar de tudo que você possa ter passado nessa vida. Por quê, pastora? Porque você vai libertar ele ou ela, você vai se libertar e Deus vai abrir as janelas dos céus. Porque porta você abre por dentro e por fora, mas janela só se abre por dentro, que eu saiba. Que eu saiba, janela só se abre por dentro. E esses 4 pontos que eu estou falando aqui para vocês, só Deus pode abrir as janelas dos céus e derramar sobre mim, sobre ti, sobre nós, bênçãos sem medida. Tá legal? Pensa aí, por favor. Honrar pai e mãe. Irmãos, eu sou arrimo de família. Desde que o papai faleceu, 11 anos. Irmão, você tem coragem de comer uma pizza toda semana com seus amigos, você vê que sua mãe e seu pai estão morrendo de vontade de comer um pedacinho de pizza, e você não tem coragem de tirar eles de casa. Irmãos, eu vou falar por mim, irmãos. Antes de conhecer Jesus, eu fui uma boa bisca. Eu tinha vergonha do português que a minha mãe falava. Eu tive que pedir perdão. Tem filho que tem vergonha do pai e mãe, tem filho que tem vergonha da roupa do pai e da mãe dele.
e anda bonito. Mas ele esquece que o pai e a mãe, coitadinho, deixa de se vestir para vestir um filho. Tem filho e filha que tem vergonha de levar o pai no restaurante porque eles vão comer de boca aberta. Porque o outro come de colher. Irmãos, eu como de garfo, a minha filha come de colher. Ela falou para mim que ela gosta de comer de colher. É chique. É chique, ela falou para mim que é chique. Meu pai comia de colher, e daí? Vai fazer o quê? Mas está fora da etiqueta. E desculpe a franqueza, gente. Pro inferno as etiquetas da vida. E vamos ser felizes com Deus e com a nossa família. E vamos respeitar os outros, né? Acabou. Chegaram para Jesus, falaram assim para Jesus: Jesus, seus discípulos não lavam nem a mão para comer. Aí Jesus falou para ele, sabe o que ele falou? Que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca dele. Nós precisamos aprender. A Milce está dizendo aqui, pastor, eu não consigo olhar mais no olho da minha filha, porque ela me proibiu de entrar na casa e nós sempre fizemos de tudo para ajudar em tudo a ela. Por isso, por causa do esposo, que também nunca, né, tivemos. Nossa, papapá. Filha, eu acho que não dá para eu ler tudo aqui. Não dá para eu ler, não dá. Deixa eu voltar, que senão eu vou perder aqui. A minha palavra, meu celular está com probleminha, tá, gente? Vou ter que comprar outro celular. Eu vou falar uma coisa aqui. Libera perdão de todo o seu coração. Você sempre pensou nos outros, na Torá de Milagres, mas a pessoa que mais precisa, às vezes, estar na Torá de Milagres é eu e você, viu, filha? Mas Deus vai te honrar muito, eu vou orar por você. Gente, libera perdão. Libera perdão. Por quê, pastora? Porque, Milce, se você não liberar perdão de todo o seu coração e essa dor sair de dentro de você, pode vir coisa ruim aí. Eu não quero falar mais nada além disso. Porque eu não quero machucar jamais, nem a mim, nem a você. Mas você vai ficando enferma, ela pode vir uma enfermidade para ela. Eu vejo mais pro lado deles chegando. Deu para entender? E você está dizendo, ela está perdoada. Mas eu quero que você peça para Deus tirar essa dor. Ficou uma dor, uma desilusão, uma tristeza dentro de você. Eu sei disso, tá? Então pede para Deus, filha, te curar nessa área. Então vamos lá. Você merece. Você tem um coração muito bom, menina. Você é muito boa. Eu te conheço. Eu te conheço. Milce, hoje eu tenho um conhecimento do ser humano tão grande que quando o ser humano fala bonitinho para mim, mas eu sei quando ele mente. Eu sei quando a pessoa fala que está com Jesus e tem outros tipos de olhares. Eu sei. Hoje ninguém me engana mais. Então eu não falo nada se a pessoa não me perguntar. Mas eu olho na pessoa e já conheço. Então, você tem um coração bom, minha filha. Deus precisa te prosperar e muito. Vilmar, vamos colocar a Milce de maneira assim, muito especial nas nossas orações, em nome de Jesus. Honrar pai e mãe é tudo. Não responder, não bater boca, não machucar. Isso é muito importante. Não tocar em nada que é deles sem a bênção deles. Deu para entender? Por exemplo, pastor, o pai e a mãe morreu. E aí, ele confiou em mim para dividir a herança. Um exemplo. E você pega a herança e vende por um valor, os irmãos nem vê, coitadinho, tudo muito simples. Você vai lá e divide do jeito que você quer, pega o dinheiro do jeito que você quer. E presta atenção nisso, aquele espírito familiar do pai e da mãe vai continuar te perseguindo. Irmãos, isso é muito mais profundo, é que eu não estou entrando em profundidade aqui. Eu não estou entrando em profundidade aqui. Não, qual é a palavra, pastora? Não faça nada errado com ninguém que você não gostaria que fizesse com você. Senão você não prospera. Vai ser sempre aquele salário de 1.000, 1.500, 2.500,
para estourar 3. Se entra 5, pastora, e se entra 5 mil, é um ótimo salário, mas você começa a gastar com coisas que você não sabe, os filhos começam a precisar do seu dinheiro, você não sabe administrar, é uma coisa terrível. Deu para entender? Então, gente, é andar segundo Deus. Outro lado, pastora, que você não prospera. Gente, ó, voltem a ouvir essa palavra quietinho. Deus está falando. E depois compartilhe. Outro ponto que você não prospera, e eu também, de jeito nenhum. Mente na palavra agora. Olhe na palavra. Não tocar no sagrado. Não toque no sagrado. Eu não discuto com igrejas, com religiosidade, eu não gosto disso. Nunca gostei, aliás. Mas alguém me fez uma pergunta em off. Na minha igreja eu posso entregar tanto de dízimo? Gente, está fora da Bíblia. Eu disse, ó, vai estudar a Bíblia. Malaquias 3, 8, 9 e 10. O dízimo é a 10ª parte. Não se discute isso. Não é porque alguém lá vai para o inferno que eu vou seguir ele. Eu vou seguir se ele estiver dentro da Bíblia. Irmãos, eu venho de uma igreja que se ensinava demais a palavra, mas eu nunca fui bobinha de ninguém, não. Eu chegava dentro de casa, a primeira coisa que eu fiz foi deixar de gastar com roupa. Isso aqui eu ganhei de presente, é a coisa mais linda. O Papai do Céu mandou para mim. Eu chegava dentro de casa, eu deixava de comprar roupa, deixei de comprar roupa por 15 anos. Para investir em material cristão. Primeira coisa que você tem que ter, depois de uma Bíblia boa, é um dicionário bíblico. Mas, pastor, agora pela internet a gente acha o significado, versículo de tudo, não é mesmo? Acha, agora acha. Mas tem coisas que você ainda não acha. Então você precisa ter um bom, por exemplo, Pequena Enciclopédia Bíblica, O.S. Boyer, é o mínimo que você pode ter. Um bom dicionário da língua portuguesa, o seu caderno de estudos você deve ter, de devocional. Tudo que você aprender na igreja, chega dentro de casa e vai estudar. Ah, mas nós estamos estudando na igreja o livro de Jó, como você já falou ontem um pouquinho. Vai chegar dentro da tua casa e vai estudar. Irmãos, tudo eu quis saber o porquê. Entendeu? Não. Eu não defendo religião. Eu não defendo homens. Eu defendo Deus e a sua palavra. E quem ele coloca como líder, eu respeito. Eu oro por ele. Mas se me ensinarem alguma coisa errada no altar, eu não vou seguir. Eu vou seguir o que eu estudar. Eu sou muito séria nisso. Eu não vou perder a minha salvação por ninguém. Porque aí eu vou chegar lá no céu e vou falar assim, ai Deus, a pastora Solange me ensinou errado. Tá, mas eu não deixei a minha palavra para você estudar? Por que você não estudou? Por que você não consultou outras fontes? Então, eu sou muito séria nisso. Eu sou muito séria nisso. Bom, vamos lá. Não tocar no sagrado. É um pecado que se você comete, você nunca prospera na vida. E aí, talvez vocês vão me perguntar em off, no WhatsApp, né? Ô, pastor Solange, mas eu estou prosperando. Como é que fica? E a saúde? E a paz dentro de casa? E o gênio, a unidade, o amor? Porque prosperidade, gente, nós temos que aprender, não é só isso aqui. Pastor, onde é que eu não prospero? Quando você rouba o Senhor no santo dízimo, nas santas ofertas, quando você quebra um voto. Por isso que eu acho que um cristão, gente, seja ele católico, evangélico, o que é cristão? Aquele que crê em Cristo, crucificado e ressuscitado, que crê na sua palavra. Ele tem que pensar muito para fazer um voto, uma promessa. O que é voto, pastor? É uma promessa. Porque se você fizer e você quebrar, tá? Outra coisa, irmãos. Dízimo errado, dízimo roubado, dízimo diminuído, dízimo mentiroso, oferta mentirosa, não prospera.
entregar as coisas para Deus com dor, com tristeza, com medo, ai, não prospera. Eu aconselhei, né? Pessoas que eram tesoureiros de igrejas. E não é só evangélica, não. De outras igrejas também. Que vieram se abrir comigo. Que na hora da necessidade tocaram. Que colocaram notas falsas. Que eram tesoureiras, né? Colocaram notas falsas. Tocaram no sagrado. Teve caso que a pessoa disse assim: o pastor teve que entrar na minha casa, pastora, e tirar os móveis que eu tinha da minha casa para a minha vida prosperar. No valor do dízimo. Dá para entender, não? O marido caiu do telhado. Enfermidades das mais horrendas visitam a pessoa. Tocar no sagrado é um perigo. É um perigo. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, você começa e para. E vem com desculpinha mentirosa, e vem com conversinha mentirosa. E não é porque eu gastei com outras coisas. Deixa eu falar isso porque eu engano um anjo. Você pode enganar um anjo, mas você não engana a Deus, eu também. Pastor, a senhora já quebrou algum voto na vida da senhora? Um dia eu vou falar para vocês o que é um voto para mim. Não faça, se você fizer, você tem que cumprir, eu também. Roubo de administradores. A Bíblia diz que tudo vem à tona, filho. Então isso é grave. Não toque no sagrado. Não desrespeite o sagrado. Não fale mal do sagrado. Entrega na mão de Deus. Pastora, pessoas assim não prosperam nunca na vida. Irmãos, trabalho feito, lá na roça a gente fala assim, né? Trabalho feito burro de carga, mas não prosperam. Olha que judiação, gente. Muito dolorido, né? Não tocar no sagrado. Você não fez um voto com Deus na hora do batismo que você seria dele na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza, em qualquer situação, e eu também? Acabou. Vambora. Vamos seguir a vida. Enfrenta as lutas, enfrenta os desaforos, enfrenta as perseguições, enfrenta os ciúmes, enfrenta a inveja, enfrenta quem disse que não quer você, deixa tudo para lá. Não toque no sagrado. Tem um pecado que o destruidor, presta atenção nisso, o destruidor vem com uma força muito grande e ele leva tudo que você tem. E eu vou falar agora. Qual, pastor? É o pecado da ingratidão. Que não parece, mas abrange tudo. O que é ingratidão, pastor Solange? Fala alguma coisa para mim. É você ter sido ingrato com aquele que um dia te carregou numa barriga, te deu a luz, te criou certo ou errado do jeito dele, sofrido ou não, mas te criou, te alimentou, ficou sem se alimentar. É como, eu vou dar um exemplo de mim. É eu ser ingrata, por exemplo, também com o pastor que um dia me levou à salvação, com aquele que um dia saiu da casa dele e me levou à palavra, com aquele que me ensinou durante a vida, com aquele que me acompanhou, com aquele que um dia me levou para o altar, um exemplo, com aquele que um dia me sustentou, com aquele que um dia eu fiz um voto com ele, eu vou cuidar de ti. Foi feito um voto diante do Eterno. Um exemplo. Irmãos,
Você pode ver essa pessoa, felizmente, lá em cima. Mas se ela não se converter, infelizmente, ela nunca terá a prosperidade de dons que ela sonha, de poder sobrenatural que ela sonha, de unção que ela sonha, de vida ministerial que ela sonha, de vida emocional, de vida matrimonial, de dinheiro que ela sonha. Ela nunca terá. O que Deus, pastora? Deus não aceita na minha vida, na vida da senhora, da vida de nenhum de nós que estamos aqui, a ingratidão. Irmãos, a coisa mais linda que existe é um coração grato. Você nunca viu Silvio Santos chutando Manuel da Nóbrega? E ele passa por todos os problemas que ele passa com o Carlos Alberto de Nóbrega, mas ele está sempre ali. Porque quando ele olha para o Carlos Alberto, ele se lembra de Manuel da Nóbrega, que cuidou dele, que ajudou ele quando ele nada era e nada tinha. Uma irmã saiu da casa dela com muita necessidade e ela foi para uma cidade, uma capital muito famosa. Quando ela chegou ali para vencer na vida, para estudar, para ter tudo, uma família, presta atenção, uma família, que ela descobriu que ela tinha uma família dela, mas só que morava numa favela. Ela viu que ela não podia continuar pagando aluguel ali. Ela foi para a casa dessa família, e essa família olhou para ela e falou assim: filha, vem cá, vamos colocar uma cama mais aqui, mais uma cama aqui, você vai ficar nessa cama, o que a gente comer você vai comer, o que a gente beber você vai beber, o que a gente vestir se você não tem, você pega uns dos outros. Resultado, gente, essa menina estudou, acho que não sei se foi 1, 2, 3, 4, 5 anos, não sei quanto, 7 anos, no máximo isso. Ela estudou ali e ficou naquela casa. Ela era muito inteligente. Deus abriu uma porta para ela numa empresa. Ela já entrou nessa empresa, um exemplo, só para vocês entenderem hoje, ganhando 5, 7 mil. Ela foi crescendo, 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 crescendo. Um dia ela chegou para essa família e disse assim: olha, eu vou sair daqui, quero agradecer vocês, estou indo embora. E a família passava a maior necessidade para comer. Não comia carne todo dia, era domingo. Ela sai dali, ela monta um senhor apartamento. Primeiro ela aluga um mobiliado, depois ela compra um mobiliado, e ela vai crescendo na empresa, vai crescendo na empresa. Quando ela estava lá no topo, ela perde. Começam as lutas para ela. Quando ela procura um pastor, que ela já começou a ir numa igreja, ela procura um pastor. Ela falou assim: pastor, como é que fica a minha vida? Eu estou a ponto de sair da igreja. Ele falou: por quê? Ele falou: porque sou dizimista, sou ofertante, e a minha vida não muda, como é que fica? Ele falou: irmã, se a senhora está fazendo tudo direitinho, tudo certinho, foi lá, porque era uma igreja muito organizada, né? Achou igreja organizada, irmãos, eles têm até o fichário seu, tem tudo certo. Aí quando ele chegou lá, que ele viu, ele pegou e falou assim: ué, como é que a senhora é dizimista e ofertante e não está prosperando? Vamos orar? Vamos entrar numa campanha de oração? Ela falou: vamos. Quando ele entrou numa campanha de oração, uma voz falou assim para ele: fala para ela ir lá abraçar a casa que um dia abraçou ela. Ingratidão. Quando o pastor traz a revelação que dá para ela, ela chora. Ela volta, chega para essa família que nem casa tinha, mas que cuidou dela por anos, e diz para eles: olha, o apartamento que eu moro, vocês vão morar a partir de hoje. Esse apartamento não é meu mais.
Eu vou passar no nome de vocês. Ela tira a família que cuidou dela da favela. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Ela tira a família dela da favela, leva para esse apartamento dela. E ela vai para um outro apartamento alugado, que daqui a pouco a vida dela faz isso aqui, ó, e vai subindo, subindo, subindo. E ela tem um apartamento melhor que esse. E ela ainda olha para a família e diz: o que vocês precisarem, me procurem. Uma pessoa que corre o risco de perder tudo o que tem, que é o destruidor, a qualquer momento, é a pessoa ingrata. Não sejamos ingratos nessa vida. Cuida de verdade com quem um dia cuidou de você. Pastora, mas a pessoa já me esqueceu, já esqueci a pessoa, mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Tudo aquilo que eu e você fizermos nessa vida não parece, mas é semeadura. Tudo que sai da minha boca e da tua é semeadura. Toda atitude minha e tua é semeadura. Tudo aquilo que você planta é semeadura. Semeou. Certo ou errado? A gente vai colher. Qual é a palavra minha para esse final de ano, para mim e para você? Começa a arrancar pela raiz tudo que está errado, tudo que a gente semeou errado, fez de errado, falou de errado, pensou de errado, agiu de errado, se comunicou de errado. E vamos começar a semear certo, mas vamos arrumar o que está desarrumado lá atrás. Porque a ingratidão, ela te leva a arrumar o que está desarrumado lá atrás. Senão a gente não prospera, irmãos. Mesmo entregando dízimo e oferta na igreja. Por que o brasileiro só ajuda a pessoa no Natal? Eu acho isso tão triste. Mas, pastor, já é alguma coisa, não é? É alguma coisa, né? É. Mas é vergonhoso, né? É. Porque boas obras fazem parte da vida de um cristão. A gente tem que ajudar quem a gente puder o ano inteiro. Dividir as roupas, dividir sapato, uma comida para quem não tem. Eu acabei de dizer para vocês que chegou uma oferta maravilhosa de uma pessoa dos Estados Unidos, que eu sei a luta dela. Mas quando eu fui ver o preço de um peru assado, de um peru, né, desculpa falar, eu falei, meu Deus do céu, vai precisar de mais. Tadinha, ela fez o que ela pôde por mim, mas vai faltar. Então, eu quero pegar do dinheiro que Deus vai levantar patrocinadores aqui para mim. Eu tenho esperança ainda que Deus vai levantar muitos patrocinadores verdadeiros que vão permanecer em Cristo Jesus. Porque quando você é fiel, irmão, você pode passar o que você tiver que passar, mas você não tira a mão do sagrado. O sagrado você não tira a mão. Se vocês perguntar para mim hoje, pastor Solange, só tem um dinheiro hoje, é do dízimo e é da senhora pagar a luz da senhora. O que a senhora faz? Não gasto com o santo dízimo. Eu nunca toquei no sagrado. Não sei o que é isso. E como eu nunca toquei, Deus sempre providenciou para mim. Deus é aquele que me surpreende, irmãos. Deus é aquele que me surpreende. Vocês não têm noção da quantidade de presentes que chegou e está chegando e vai chegar, e eu tenho fé. Porque Deus cuida de quem cuida dele. De quem cuida do seu reino, de quem é... Procura ser, porque a gente não é perfeito, né? A gente está muito longe disso, nosso Pai do Céu. Mas quando eu e você, a gente procura andar certo, Ele é certo, né? Ele é fiel. Meus amores, então são pecados que você não prospera. Se você não liberar perdão e pedir perdão, ou não honrar pai e mãe, tocar no sagrado e pecado da ingratidão. Como fazer para se libertar, pastor? Já disse. Fazer tudo isso aí, oferta de sacrifício.
aquela oferta que te dói. Entrega a oferta que Deus vai te revelar. Não perguntem para mim em particular quanto é. Não. Eu sei a classe do povo que eu estou trabalhando por enquanto. Então eu sempre digo isso, irmãos, façam o que Deus há 40 anos me revelou e eu faço. Entrega a oferta da sua idade. Pastor, eu quero a minha família na Torá de Milagres. Alguém entrou no WhatsApp e falou, pastor, eu quero a minha família na Torá de Milagres. Quem mora na sua casa? Ah, na minha casa mora eu, meu marido e 2 meninas. Ótimo. Então você pode, vê se você pode. A idade do seu marido, a sua idade, a idade das suas 2 menininhas. Mas pastora, eu não posso, mas o meu marido é a pessoa que mais precisa. Então vê se você pode começar com a idade dele. Ou então com a idade sua e dele. Porque quando começa o marido e a esposa, a casa começa a arrumar. Agora, se não pode, é da pessoa que mais você percebe que precisa. Isso é fato, gente. Tá? Agora, se vocês perguntar para mim, eu sempre colocaria a minha primeiro. Por que a minha primeiro? Porque eu preciso estar bem para cuidar de minha casa, de minha família. Tá bom? É isso aí. Alguém me perguntou o que é prosperidade, pastor? Prosperidade é felicidade. Prosperidade é você ser feliz, ser próspero, ser abençoado, ser suprido em todas as áreas. Por isso que a gente precisa parar de pregar errado. Ah, prosperidade é só dinheiro. Não, senhor. Não é. É ser próspero nos relacionamentos, próspero com a família. Quando eu entrego a minha oferta da idade, porque eu entrego a minha oferta da idade, a Mai entrega a oferta da idade dela todo mês, para que o ministério seja limpo, seja santo, seja sério. Pastor, eu quero perdoar alguém. Pega o nome dessa pessoa, vamos colocar ela na Torá de Milagres, entrega a oferta na idade dela. Então, tudo isso é importante, gente. Fazer o que Deus te mandar. Alguém entrou em particular, pastor Sérgio, mas alguém falou para mim que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Não, gente, Deus não vai te pedir o que vai te faltar. Deus não quer a tua sobra, presta atenção nisso. Deus não quer o que te sobra e Deus também não quer o que te falta. E o que Ele te pedir, Ele vai suprir. Esse é o Deus que eu conheço, não conheço outro, tá bom?